Que o Senhor venha, Pai amado, colocar sobre ele, Deus amado, a tua sabedoria, para ele resolver cada situação que aparece diante dele, Deus. Cada situação que vem diante dele, o Senhor venha dar ele sabedoria para ele resolver as situações, Deus amado. Que o Senhor sempre venha estar diante dele, Deus amado, nesta terra, Deus amado. Tirando o caminho pelas pedras de tropeços, embaraços, e sustentando ele a cada dia, porque Deus não é um homem, é ele. A força não vem dele, a força vem do Senhor, Deus. A alegria não vem dele, a alegria vem do Senhor. Por isso nessa noite eu te peço em nome de Jesus Cristo, renova a alegria dele. Renova cada dia esse desejo que ele tem de te adorar, de te servir, de te buscar, de fazer a tua obra nessa terra, e que nunca ele venha olhar para a direita, para a esquerda ou para trás, mas que a cada dia os olhos deles estejam firmados no Senhor, Deus amado, Deus querido. Porque o Senhor é quem ajuda ele, o Senhor é quem sustenta ele, o Senhor é quem fecha a boca dele, Deus, quando ele quer falar algo, mas ele fica calado, Deus, porque ele primeiro pede a direção do Senhor para falar, Deus amado, Deus querido. Tem hora que ele chora sozinho, Deus, lá no interior dele. Tem hora que ele fala, Senhor, é tanta carga, é tanto peso, Deus, é tanta coisa, rabatura, súbia. Cabalai, calabra, choviadai, canto, rebiaçuda, Deus. Que o Senhor venha consolar o coração dele, que ele venha entender, Deus, espiritualmente, que o Senhor caminha com ele, que o Senhor anda com ele, e que se ele está de pé é porque o Senhor tem deixado ele de pé nesta terra, Deus. Porque o Senhor quer mostrar, amado, aos outros, Deus, a tua glória, o teu poder resplandecendo sobre a vida dele, Deus. Por isso, nessa noite, Deus, eu te peço mais uma vez, abençoa esse homem, Deus, e dá a ele, Deus, a tua força e o teu ânimo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode tomar assento em nome de Jesus. Quero mais uma vez saudar todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Todas as vezes eu me lembro daquele. A gente gosta muito de cantar aqui. Dia de Sol do Gerson Rufino. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Como o pastor falou, tem horas que a gente quer parar. Estou parado. Porque realmente a gente se sente sobrecarregado. Talvez pelas nossas limitações, né? Talvez por não compreendermos o plano de Deus na nossa vida. Talvez a gente não tenha um bom discernimento para ter uma percepção clara daquilo que Deus quer nos mostrar. Então a gente tem horas que a gente falta a virar pique mesmo, a afundar. Então para estar aqui é só pela misericórdia, porque quando o pastor me ligou, pediu para que eu trouxe essa palavra hoje, eu não estava preparado para trazer uma palavra hoje, né? Na hora que o pastor me ligou, eu falei, eu tenho que ir embora. Aí meu irmão mais velho falou assim, ué, tu já vai embora? Eu falei, vou, acabei de receber uma mensagem do meu pastor pedindo para que eu pregasse lá na igreja hoje. Aí meu irmão falou, mas é só assim, sem se preparar, não está preparado para pregar e vai pregar? Eu falei, eu já estou preparado para pregar. Estou preparado para pregar porque a palavra de Deus diz que quando eu abrir a minha boca como servo do Senhor, condicionado a Ele, quem vai falar através da minha boca é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O meu outro irmão que é crente falou para ele assim, sim, ele está preparado para pregar, porque ele é um conhecedor da palavra, então ele está preparado para pregar. Eu falei, eu vou para pregar,
O meu intuito não era vir, talvez eu viria às 9 horas da noite para cá, hoje, para casa. Mas no momento lá, queriam que eu ficasse, eu falei, eu vou porque eu sou servo. E o servo, ele não tem vontade própria. O servo, ele vai fazer aquilo que lhe ordena o seu Senhor. E o meu Deus, ele me chamou para que eu pregasse o evangelho dele. Estando em condição ou não em condição, nós fomos chamados para pregar o evangelho. Então não se recue, não se retrai, não se esconda. Quando o Senhor chamar, você vai lá e faz a obra. Porque a palavra do Senhor fala que quando nós estamos fracos, nós reconhecemos que somos fracos, Ele é quem nos fortalece. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu não me sinto assim, talvez porque alguém tenha falado alguma coisa que tenha me ofendido. Como eu falei, nós somos pessoas sensíveis. Nós somos pessoas passíveis de ficar depressivas. Elias, ele orava e caía fogo do céu e ele entrou em depressão. Nós somos assim. Nós queremos ser fortes, mas quando vem essa fraqueza, nós reconhecemos que nós somos dependentes de Deus e que nada somos. Que somos propensos a errar, a cair, a falar o que não deve. Né? Mas o Senhor, ele fala que nós temos que reconhecer isso todos os momentos e pedir misericórdia dEle. E entender o que o reino de Deus ele tem que fazer nas nossas vidas, irmãos. Nós temos que saber como nos adequar no reino dos céus, porque o Senhor nos chamou para fazer parte do reino dos céus e nós ainda não entendemos isso. E eu sou uma pessoa que eu sofro muito, mas não é porque ninguém faz com que eu venha sofrer. Talvez eu tenha exigido demais de mim, entendeu? Talvez você tenha exigido demais de você, mas você tem que entender que você não dá conta sozinho. E eu sou uma pessoa assim, e tem vezes que eu não durmo, talvez porque eu tenha cobrado demais de mim, né? Talvez eu não tenha compreendido as pessoas e eu até quero compreender, mas eu acho que a palavra do Senhor, ela está me tornando uma pessoa radical, mas eu não me importo se eu sou uma pessoa radical, contanto que eu esteja coerente com a palavra do Senhor. Espero que os irmãos entendam. As pessoas às vezes olham para mim, quem me conhece, quem já convive, o Carlão talvez olha para mim, as pessoas que já me conhecem, tem muitas pessoas que me conhecem e conseguem conviver comigo porque talvez elas conseguiram me entender, mas tem pessoas que acham que talvez eu seja uma pessoa estúpida, né? Talvez pela minha maneira de ser sincero, mas né, eu não sou estúpido, eu sou uma pessoa assim. Isso é o que eu tenho a oferecer como homem, né? Mas quando eu falo, eu me refiro, quando eu estou me referindo a Deus, eu estou falando algo que é propriamente dele, não de mim. Então, se eu transmito alguma coisa que causa mal, e de repente fere alguém, mas se eu estiver transmitindo da parte de Deus, pegue para vocês, porque é algo, como a irmã falou aqui, Mandora vai curar a alma. Entendeu? O que nós precisamos é de cura na nossa alma. O que nós precisamos é entender o reino dos céus. Hoje a palavra vai ser sobre o reino de Deus, algo que nós ainda não compreendemos até hoje. Porque nós estamos aqui todos os dias buscando o reino dos céus, esperando algo que talvez ainda vai acontecer e não sabendo que o reino dos céus já acontece, que nós já vivemos ele, que ele está aqui e que o reino dos céus, se ele começou aqui, ele já está acontecendo e ecoa para a eternidade, por toda a eternidade. E nós temos que entrar nisso, porque senão, ao invés de nós sermos renovados, sermos transformados, nós vamos morrer por causa da nossa fraqueza. Os irmãos entendem? Isso. Irmãos, eu estava estudando a respeito do reino dos céus. E como nós somos pessoas de dura compreensão difícil, porque o reino dos céus, ele está entre nós, e é para nós vivermos isso com alegria, é para nós desfrutarmos o que Deus ele oferece do seu reino nas nossas vidas. E nós já pregamos isso, mas nós não vivemos isso por conta de, simplesmente por falta de compreensão, de entender e nos deleitar na vontade do Senhor. As pessoas sofrem porque ainda não entenderam isso, e está esperando algo que ainda vai vir no futuro. Olha, o reino de Deus ainda vem. Você está mentindo para você mesmo. Você não compreendeu o texto diz que o reino dos céus ele está dentro de você, ele já está entre nós, ele já está acontecendo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós não
procedermos assim como o pastor falou, e por qualquer besteira que acontece, nós explodirmos, nós não estamos sendo diferentes do mundo. Nós somos nada diferente das pessoas do mundo, das pessoas que não aceitaram o Espírito de Deus. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que controlar a nossa língua. Nós temos que controlar as nossas atitudes para que nós não venhamos a matar o nosso irmão. O nosso irmão que possui o mesmo Espírito, né? Que nós, olha que tipo de servo ou filho de Deus nós somos, que nós temos a capacidade de matar o nosso irmão. E não importa se você tem uma possibilidade biológica, ou se você é um irmão na fé, ou se você de repente é irmão de alguém que talvez você não conheça, não importa qual seja a aproximação que tenha, a pessoa professa a mesma fé e tem o mesmo Espírito que você. Pelo menos é assim que a palavra diz que tem que ser. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra do Senhor. Abre sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Pode ficar sentado mesmo. O Senhor, a palavra de Deus diz que Ele é Espírito, então não importa como você vai estar sentado, deitado, andando, de pé, trabalhando, brincando, contanto que você esteja na presença dEle, Ele vai estar presente na sua vida. Glória. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia, na verdade, abre primeiro lá no Evangelho de Marcos, São Marcos. São Marcos, capítulo 1. Glória a Deus. Quando eu me perder aqui, irmãos, os irmãos não reparem não, que eu estou usando óculos aqui, mas esse óculos não é apropriado para mim. O meu quebrou. Glória. Marcos capítulo 1. Deixa eu só ver aqui se eu coloquei está escrito errado 15 ou foi 17. Número 15. Vai dizer assim, o texto vai dizer assim. Marcos, capítulo 1, o verso que eu coloquei errado, mas o texto diz assim: o reino de Deus está próximo. Arrependei e crede no Evangelho. Aleluia. O texto vai dizer isso. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho de boas novas. E quando nós lemos a palavra de Deus, que nós vemos a palavra próximo, o reino de Deus está próximo, nós entendemos que é algo que está próximo, que já está chegando, já está bem pertinho, já está fácil, né? Logo, em breve, nós vamos estar contemplando isso, nós estaremos vivendo isso. Mas a palavra de Deus, ela não está falando isso, irmãos, da forma que nós compreendemos. A palavra de Deus, ela está falando que o reino de Deus está próximo, está visível, você pode sentir, está em você, está em mim, é contemplável, você pode contemplar, já está acontecendo, nós estamos vivendo o reino do Senhor, não é algo que você ainda tem que esperar, ou que vai demorar a chegar na tua vida, vai ser tardio, vai demorar, é algo que em breve vai acontecer. O reino de Deus já está em nós, ele está dentro de nós, nós estamos vivendo o reino do Senhor, nós estamos vivendo o reino de Deus, e o reino de Deus atrás está fazendo diferença já em nossas vidas. E se de alguma maneira não está fazendo, é porque nós ainda não entendemos o que é o reino dos céus. Nós estamos aguardando a volta de Jesus, uma volta triunfante de Jesus. Mas sendo que o Senhor Jesus falou, olha, durante o decorrer de todos os evangelhos nós vamos estar vendo Jesus falando, olha,
Eu já estou aqui, eu estou com vocês, eu estou andando com vocês, eu estou comendo com vocês, eu estou bebendo com vocês, eu estou vivendo com vocês e vocês ainda não me viram. Vivam o reino de Deus. Nós sofremos porque nós não vivemos o reino de Deus, porque nós não entendemos isso e nós estamos procurando algo que já está em nós, está no nosso meio e estamos perdendo tempo e estamos deixando de desfrutar aquilo pelo qual o nosso Senhor Jesus veio. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que entender a palavra. Nós não temos que esperar algo que ainda vai vir. Eu sei que todo mundo almeja a volta triunfante de Jesus, que virá e vai levar a igreja daqui. Mas não importa, irmão, quando você vive o reino de Deus, você pode esquecer a volta de Jesus. Não que ele vai vir, mas que quando ele vier, ele vai te pegar. Ele vai te achar já vivendo o reino, o qual ele já trouxe para a terra. Você já vai estar desfrutando isso. Eu já vou estar desfrutando isso. E eu estou me inserindo no bloco das pessoas que ainda não entenderam o reino dos céus. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós sofremos simplesmente por não buscarmos o conhecimento do Senhor. Aí alguém vai falar, toda vez alguém fala assim: olha, se você for coerente com a palavra de Deus, você não vai sofrer. E tem alguém inteligente, sabido, que vai se levantar e fala, quer dizer que porque você é um cara coerente com a palavra, vive a palavra de Deus, você não vai sofrer? Desculpa, irmãos, mas eu sou obrigado a discordar da pessoa que fala isso. Nós sofreremos catástrofes naturais, porque é inevitável. Aquilo que Deus determinou que vai acontecer, é profético, vai acontecer. Mas se nós sofremos demais, se nós somos assolados demais, se nós passamos por necessidade, entendeu? Se nós sofremos, se nós levamos chicotadas, essas chicotadas, irmãos, nós levamos porque nós não entendemos o reino do Senhor e nós infringimos todas as vezes a vontade do Senhor. Me desculpe, mas tais sofrimento não são consequências naturais, são coisas que nós provocamos. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou uma pessoa que prego todos os dias a respeito disso, mas eu prego isso exatamente porque eu sofro isso, eu padeço isso, porque, irmãos, não é que o reino não está aí, é porque nós não entendemos e nós não vivemos. Nós não buscamos entender para podermos viver e desfrutar daquilo que o reino dos céus nos oferece. Vou falar para vocês quando o reino dos céus ele veio se fazer presente nas nossas vidas. A palavra vai dizer que João estava batizando lá no Rio Jordão. Alguém conhece essa passagem? E a palavra de Deus vai dizer que Jesus foi até João para ser batizado. E quando o João Batista viu Jesus se aproximando ali, o reino, aquele portador do reino dos céus, se aproximando ali, aí João vai e fala assim: olha, está vindo ali alguém, está vindo ali alguém, o qual eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ali, irmãos, naquele momento ali, o reino dos céus estava vindo. Aleluia! Para acontecer entre nós. Para acontecer entre nós. E quem nos fala isso é a palavra. Nós somos cegos. Nós somos cegos porque nós nunca permitimos que as escamas viessem cair dos nossos olhos. É preciso que Jesus venha e faça algo mais extraordinário para que nós possamos permitir que as escamas caiam dos nossos olhos. A palavra de Deus diz que o povo de Deus é um povo que tem que ter prosperidade. E olha, eu não estou falando de dinheiro, não. Não estou falando de dinheiro. Aqui nós não falamos de dinheiro, porque dinheiro não resolve o nosso problema. Se dinheiro resolvesse o seu problema, pastor, o senhor não estava aqui não. Viu, Guilherme? Se dinheiro resolvesse o meu problema, eu não estava aqui não. Eu não estava aqui, eu estou aqui porque quem pode resolver o meu problema é Jesus. É Jesus que pode resolver o meu problema. É Jesus que pode resolver o problema do André, do Odin, do meu irmão aqui, da irmã ali. Só Jesus pode resolver, do pastor Gilvan. Não é o dinheiro que vai resolver. A palavra de Deus diz que a mulher dos fluxos de sangue, ela padecia há 12 anos, ela tinha recursos. Ela era uma mulher de posses. E ela acabou com tudo que ela tinha, irmãos. Ela acabou com todo o seu dinheiro e ela não resolveu o problema dela. A nossa solução está em Jesus. A solução do nosso problema está em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai e fala: olha, está vindo ali alguém.
Olha, irmãos, ontem eu estava conversando com 2 amigos que me convidaram lá para falar de Jesus. Porque de vez em quando nós levantamos umas polêmicas a respeito da Bíblia, no intuito de aprendermos mais. Um falava que ele, na hora que ele era salvo, porque ele queria ser salvo, na hora que ele quisesse ser salvo, ele seria salvo. Na hora que ele quisesse ser salvo, ele seria salvo. Então ele é salvo porque ele quer salvo. E o outro já falava que não, você não é salvo porque você quer. A salvação não depende de você, a salvação depende de Jesus. Realmente, você não é salvo porque você quer. Você é salvo porque esse Jesus aqui, ele foi de encontro com você. A única coisa que você faz porque você quer é ir lá até Jesus. E aí, se você se condiciona a ele, e se ele quiser te salvar, você vai ser salvo. Porque a palavra de Deus diz que Deus é quem te leva até Jesus. Não é porque você é merecedor que você vai chegar até ele, não. Foi Jesus que te buscou. Não foi você que buscou Jesus, não. Foi Jesus que agradou a inserir você no reino. E você está aqui porque Jesus falou assim, não, eu vou inseri-los no reino. Eles farão parte do meu reino. Não é todo mundo que vai estar no reino, não, vá. Não é todo mundo que vai estar contigo no reino do Senhor. São só apenas aqueles que o Senhor Deus levar até Jesus. Você não é salvo porque você quer, não. Você está salvo porque a misericórdia do Senhor vem sobre a tua vida. E é por isso que você pertence ao reino. Agora, só não entendeu ainda o reino de Deus. Nós vamos entender melhor o que eu estou falando mais para frente. Louvado seja Deus. Arrependei-vos aqui. João já fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o reino dos céus, irmãos, não é algo que nós aguardamos com ansiedade. O reino dos céus já está entre nós. O reino de Deus já acontece nessa vida. E como eu falei, ecoa por toda a eternidade. Tem pessoas no nosso meio que ainda não entendeu e aguardam o reino vindouro. O reino de Deus é a presença de Deus, de Jesus, entre os homens. E quem compõe? Aí nós vamos ver quem compõe o reino de Deus. Quem são os participantes do reino de Deus? Agora abre lá em Mateus, capítulo 1. Capítulo 1. Mateus, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Jesus veio da multidão, subiu ao monte, assentando-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava. Aqui são pessoas pertencentes ao reino de Deus. Quem compõe o reino de Deus são essas pessoas. Ele vai falar assim, olha, a partir do versículo 3 ele vai falar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os irmãos sabem aqui o que é um pobre de espírito? Alguém pode arriscar e dizer o que é uma pessoa pobre de espírito? Que eu levei muito tempo para descobrir isso, para entender. Alguém pode falar? Pode ficar à vontade. Eu estou fazendo uma pergunta mesmo para a igreja. Uma pessoa sem Jesus. Uma pessoa que se coloca na condição de ser totalmente dependente de Jesus. Uma pessoa que conhece as suas limitações. Uma pessoa que fala, como o pastor falou, que olha, Senhor, eu não consigo ir sozinho. Eu não consigo fazer sozinho. Se o Senhor não for comigo, eu não irei, porque eu sei que eu não vou conseguir. Viu, André? Eu não conseguirei sozinho. Então ele está falando, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você é uma pessoa assim, totalmente dependente de Jesus, você é uma pessoa, um candidato a pertencer ao reino dos céus. Porque você sabe, você conhece a tua dependência de Deus. Você sabe que não é por teus méritos, não é por teu esforço que você vai pertencer, mas por conta da misericórdia de Deus, que você vai pertencer ao reino dos céus.
Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Você chora e você, de repente, espera uma consolação de alguém que tem a mesma natureza sua. Alguém que foi criado ao teu modelo. Mas você não vai ser consolado por um ser humano algum. Você não será consolado pelo teu próximo, pelo teu semelhante. Você vai ser consolado pelo Senhor. É o Senhor nosso Deus que vai nos consolar. É Deus que vai consolar aquele que chora. Ele chora em oculto. Como foi falado aqui, o pastor me falou isso. O meu coração é terra que ninguém anda. O meu choro na madrugada ninguém contempla. Ninguém contempla, irmã Dotes. Quando a senhora está lá no seu quarto chorando, não. Quando a senhora está passando por necessidade. Quando a senhora chora por algo que está te trazendo grande dor. Porque esse é o quarto. É um lugar íntimo. A senhora está lá sozinha. Mas tem alguém que contempla. E ele vai secar todas as lágrimas. Ele vai, eu não vou sair daqui para ir lá secar as suas lágrimas. Mas o Deus que sonda os nossos pensamentos, o Deus que conhece o profundo do nosso coração, o Deus que nos esquadrinha, conhece as nossas necessidades, e Ele vai lá, e Ele resolve o nosso problema. E a palavra de Deus diz que nós temos que crer, nós temos que esperar, nós temos que depender dEle, nós temos que esperar a ação de Deus em nossas vidas. Aleluia! Eu estava num momento de dor, irmãos, no ano de 2018. Eu morri várias vezes ali. Eu não tinha dinheiro para sair dali, irmãos. Eu estou entrando nesse mérito aqui só para vocês entenderem que nada que fizessem a meu respeito, com dinheiro ou com qualquer outra coisa, ia resolver o meu problema. Eu tive várias paradas cardíacas ali. Eu me vi fora do corpo. Eu vi os médicos me dando choque. Eu vi o meu corpo pulando na cama, irmãos. Deus me trouxe de volta. Você acha que o dinheiro ia me trazer de volta? Só alguém, irmãos, mesmo na minha parte, sem merecimento, tentando entender o reino de Deus, Deus me colocou no reino dele e teve misericórdia de mim. Mesmo eu não entendendo a totalidade disso, Deus teve misericórdia de mim e me tirou de lá, irmãos. Isso só vai acontecer com aqueles que entenderam e aceitaram o Espírito de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz que o mundo não recebe. O mundo não recebe o Espírito de Deus. O mundo não recebe. Mas todos aqueles que receberam, Deus deu o poder de serem feitos filho dele. Filho de Deus, irmãos. Guilherme, você é o Filho de Deus, e a palavra de Deus fala. E quem é o Pai, volto a repetir esse versículo aqui. E quem é o Pai que vendo o Filho, mesmo sendo mau, pedindo um pão, vai dar para ele uma pedra para comer. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, olha, irmãos. Aqui está falando que os mansos herdarão o quê? A terra. O que Deus está falando aqui, irmãos, o Senhor Jesus está falando aqui, é que nós herdaremos a terra mesmo. Herdaremos o melhor dessa terra. Nós somos as pessoas escolhidas, e se andarmos na vontade de Deus, temos que ser as primeiras pessoas a desfrutar o melhor que essa terra nos oferece, vindo da parte do Senhor. As promessas de Deus é para crente. As promessas de Deus é para você. As promessas de Deus não é para ímpio. As promessas de Deus são para aqueles que têm compromisso com Deus. Aleluias. Aleluias. As bênçãos do reino do Senhor, ela tem que abranger todos os súditos daquele reino. As bênçãos do Senhor, elas têm que nos alcançar, porque você pertence ao reino do Todo-Poderoso. Você não pode ficar de fora. Entendendo isso, você não vai ficar de fora. Agora, por que nós ainda sofremos? Porque existe ali alguns passos a passos que o Senhor Jesus, ele exigiu que nós dessemos, ou que nós cumpríssemos, e que nós deixamos passar despercebidos. Agora, talvez não é nem falta
de percepção, é porque nós somos negligentes mesmo. Às vezes, pastor Gilvan, nós deixamos de desfrutar aquela promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, que já está quase aqui na mão por causa de uma besteira que não tem valor nenhum para as nossas vidas. Nós deixamos isso acontecer. Nós deixamos de desfrutar as bênçãos do Senhor por conta de coisas insignificantes. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluias. Quantas vezes nós esperamos que os príncipes desse mundo, ou os governos desse mundo, venham acabar com as injustiças que nos sobrevêm, que nos traz grandes dores, que nos traz problemas, que nos traz prejuízo, e nós nunca vemos uma solução a respeito disso. E o próprio Jesus está falando, olha, é inútil esperar a justiça dos governos desse mundo, como ele está falando aqui. Bem-aventurados os que têm fome e têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Ou seja, ele está falando, olha, irmão, você tem sede de justiça, tem fome, você será atendido, a sua causa será julgada. A sua causa será julgada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa parte aqui é a parte que toca essa igreja. Essa parte é a parte que toca essa parcela aqui, que compõe o corpo de Cristo. Os misericordiosos. Aleluia. Pelo esforço que faz para poder ajudar o próximo, ter misericórdia do próximo e vá, né, e faz todo o esforço para, com a força que tem, mesmo com as limitações, está tendo misericórdia de alguém, está fazendo a obra do Senhor. Eu estava lá no Valparaíso e eu estava lembrando do irmão Guilherme e da irmã Doris. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e dando força também, porque o trabalho de vocês é muito incansável. Todos os dias ali, fazendo a obra do Senhor com carinho, com maior dedicação. A palavra de Deus diz, olha, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Varão, é maravilhoso quando nós entendemos isso aqui. Olha, se você faz, pode ter certeza que o resultado é iminente. Se você é misericordioso com alguém, Deus terá misericórdia de você também. Isso é que é o reino dos céus. É você ter sempre abundância para dar para alguém. É você ter sempre algo disponível no teu coração para ajudar alguém. Isso é compor o reino dos céus. Isso é viver o reino dos céus. Isso é desfrutar o reino dos céus. Quantas das vezes alguém chega para nós e fala assim, ô rapaz, eu estou precisando de algo. Eu não estou falando que você tem que ser idiota, né? Que você tem que analisar os fatos para você poder agir. Mas quantas das vezes aparece alguém necessitado e nos procura e está ali pedindo que você tenha misericórdia dele, né? E nós viramos o rosto para o lado e até falando essa palavra aqui, e ao invés de abrirmos a nossa mão ali com condição de ajudar, nós falamos, não, vai para a tua casa, eu vou orar para você, Deus vai abrir a porta e você vai ser abençoado, alguém vai te abençoar, quando na verdade a bênção ou a solução para o problema daquela pessoa estava nas suas mãos ali, e você negligenciou isso. Quando nós procedemos dessa maneira, nós deixamos de viver o reino dos céus. O reino dos céus não é só receber, irmãos, é compartilhar também. E é mais compartilhar do que receber. A palavra de Deus diz que o melhor é dar do que receber. E eu nunca entendi isso, porque a lógica de Deus ela é meio difícil de entender. Mas eu perguntava, mas não sei se os irmãos já viram isso, mas como é que funciona essa lógica que melhor é dar do que receber? Você já percebeu, irmãos, o quanto é humilhante você ter que receber alguma coisa de alguém porque você não tem? Você está entendendo? E você tem para dar. Se você tem para dar, é porque está sobrando para você. Entendeu? Eu sou uma pessoa que me constrange com muita facilidade. Quando eu dependo de alguém, principalmente na questão alimentar, eu passo fome. Mas eu não peço nada para ninguém.
Você entendeu a diferença? Mas quando você tem para dar, irmão, é melhor porque você tem em abundância e não em falta. Está entendendo? Então, bem-aventurados misericordiosos, por quê? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia! A palavra de Deus, ela é... A palavra de Deus, irmãos, olha. Como ele falou que é bem-aventurados limpos de coração. Nem o ser humano, irmão, vai conseguir ter um coração purificado se Deus não estiver na vida dele, se o Espírito Santo não estiver no coração dele, se o Espírito Santo não tomar as nossas vidas, nós nunca teremos um coração purificado, nós nunca seremos pacificador. Não tem como você ser pacificador se você não for cheio do Espírito Santo. Entenda a palavra, irmãos, que eu estou falando aqui. Nós estamos na caminhada, mas nós não somos perfeitos, mas nós precisamos chegar à perfeição. Nós precisamos ter Deus no nosso coração a ponto de sermos limpos e entender o nosso irmão, e na necessidade dele, ou qual seria a palavra contrária? A paz, ou na angústia dele, nós temos a capacidade de pacificar. Ao invés de metermos brasa na fogueira, nós vamos apagar a brasa que está destruindo a vida do nosso irmão. Isso é ser pacificador. É alguém chegar e falar assim: rapaz, eu conheci um cara chamado Guilherme. Não vou com a cara daquele indivíduo. Ele é isso, isso e isso. E aí eu estou aqui, eu conheço o irmão Guilherme. Eu conheço o irmão Guilherme. E eu vou falar: rapaz, o Guilherme ao qual você se refere não é o que eu conheço. Você não me leva mal, mas não é o que eu conheço. Porque o Guilherme que eu conheço, ele é um homem de Deus. Ele é isso, ele é assim, ele é assim e ele é assim. Eu conheço ele. Isso é ser pacificador, irmão. É você ir lá e cortar o mal pela raiz. É você ir lá e impedir que a ira entre no coração do Guilherme, ou saber disso, e ir lá e destruir a vida do outro, ou vice-versa. Isso é ser pacificador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Serão chamados filhos de Deus. Ser chamado filho de Deus, irmão, é você agir como Deus. É você olhar com um olhar de misericórdia. É você estender a mão para aquele que necessita. É você transparecer através da sua vida a obra do Senhor, a essência do Senhor. Bem-aventurados que sofrem, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Lá em Lucas capítulo 17, 20. Os irmãos só, se quiserem abrir a Bíblia, se quiserem, não tem, pode ficar à vontade. Lucas 17, versículo 20, aliás, tá, irmãos? Aleluia. É interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino dos céus. Atentem para isso. Não se engane, irmãos. A palavra de Deus, ela disse que nós temos que viver a bondade de Deus, começando aqui. Já começou na sua vida. Desfrutar todas as bênçãos do Senhor nessa vida.
E se acontecer o evento do arrebatamento da igreja, você já está desfrutando e vai continuar desfrutando. Foi isso que eu acabei de falar aqui. A palavra de Deus aí que ele continua falando. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino dos céus. Olha só, ele já veio, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus é uma realidade que nós vivemos, que nós contemplamos. Aí muitas das vezes nós achamos, paramos e pensamos: olha, alguma coisa está errada porque eu não tenho contemplado as promessas de Deus na minha vida. Mas olha, irmãos, eu fui para o Valparaíso, e aí o meu irmão tinha saído da igreja porque o pastor da igreja falou para ele que enquanto ele, pastor, estivesse lá, meu irmão nunca mais teria uma oportunidade na igreja. Quando eu cheguei na casa do meu irmão, a minha cunhada falou isso para mim. Eu falei para o meu irmão assim, e o que o meu irmão falou para ele? Ele não falou nada. Eu falei: eu tenho que ir lá. Na verdade, eu tinha que estar lá com ele, né? Aí eu falei: vou lá. Meu irmão nunca mais tinha ido para a igreja. Mas quando eu cheguei lá, meu irmão é professor de escola bíblica. Quando eu cheguei lá, meu irmão estava sentado no banco sozinho. Meu irmão é o presidente da igreja. Meu irmão era o presidente da igreja e nunca mais ele foi na igreja. Porque o pastor, que não é um pastor do ser um pastor do diabo. Um cara desse é um pastor do diabo. Porque se você está aqui, porque Jesus te colocou aqui, e Jesus colocou alguém na condição de anjo para cuidar de você, e ele fala isso para uma pessoa que está sendo ensinada, é um discípulo da igreja, e ele fala isso, ele não é um pastor de ovelhas, ele é um pastor do diabo. Ele não sabe para fazer a obra de Deus. E lá você não pode falar, você não pode questionar, é só ele que tem a voz, é só ele que é para falar. Eu fui lá, né? E aí na hora que eu cheguei lá, eu vi o meu irmão, e isso me deu tristeza, porque o meu irmão sempre foi um homem fervoroso, cheio do poder de Deus, e falava de Deus em todos os momentos. Não pense que você é super-homem porque você fala assim: rapaz, eu sou um homem de Deus. Não se engane, irmãos, você é carne, propenso a cair. No dia que o diabo usar alguém e você estiver despreparado e falar uma palavra dessa para você, você vai cair, porque você não está preparado. E meu irmão já ganhou muitas almas para Jesus. Meu irmão já orou por pessoas e pessoas foram curadas. Meu irmão falou para minha mãe: mãe, de novo, o que o pastor João falou. Minha mãe fez a mesma pergunta para o meu irmão: o que eu tenho, meu filho? O que tem na minha perna? Meu irmão falou para ela assim: olha, o que a senhora tem na perna é um problema com a senhora. Aí meu irmão falou para ela assim: ó, mesmo assim, coração magoado, falou assim: mas eu vou estar orando pela senhora, irmão. Nunca mais eu vi aqui uma mensagem da minha mãe no grupo da família falando que não dormiu, porque as pernas dela não deixaram dormir. Mas olha, meu irmão, mesmo nessa fraqueza, quando eu cheguei lá na igreja, ele estava sentado no banco sozinho. A igreja estava assim, esse número de pessoas lá estava maior, cheio de gente, mas ele estava sentado no banco sozinho, na mesma igreja que o pastor falou isso para ele. E eu cheguei e sentei do lado dele. Aí eles começaram a falar de promessas, que é isso que eu estou tentando encaixar aqui na palavra. Falou assim, o pregador estava falando o seguinte: olha, que ninguém morre enquanto as promessas de Deus não se cumprem na vida dele. Lá ele fala, sabe, olha, irmão, não se equivoque, as promessas de Deus, elas são reais, elas estão aqui no reino de Deus, entendeu? E elas estão sobre a tua vida. Alguém questionou, falou: não, pastor, mas isso aí, a palavra de Deus, ela é uma palavra que ela não é voltada para o indivíduo, ela é voltada para o propósito de Deus. Deus fez promessa para a tua vida, irmãos. E se você se colocar na brecha, ela se cumprirá na tua vida. Agora, porque essa promessa ela é condicional, mas se tu falhar, tu vai morrer, tu não desfrutará dela, mas essa promessa ela vai ser cumprida porque é o propósito de Deus, entendeu? Está aqui, morrer do Senhor tem tudo para você. Para você desfrutar, está aqui, a promessa está aqui. Agora, se condicione a promessa para que ela se cumpra na tua vida, porque é a única promessa, irmão, que não tem condição
Não depende de você a tua salvação, porque depende unicamente de Cristo Jesus. Agora, desfrutar o reino dos céus depende de você, depende de mim, de você, depende de nos colocar na brecha, nos colocar na presença do Senhor, nos colocar realmente dentro do reino dos céus. Agora, quando é diferente disso, é quando, por exemplo, o pastor Guilherme vai e fala assim: hoje eu gostaria muito que o irmão trabalhasse comigo. Aí o Guilherme vai e fala assim: vai, me leva e me coloca lá num determinado departamento no qual eu não conheço, não tenho prática naquilo ali, para exercer uma função a qual eu nunca exerci. Aí eu vou para aquela função, mas eu não vou ter resultado nenhum, porque eu não tenho conhecimento daquilo lá. Você entendeu? Eu não vou ter nenhum resultado, não vou trazer nenhum resultado para a empresa do pastor Guilherme, porque eu não conheço aquilo lá e ele me colocou numa área errada. Com Deus é do mesmo jeito, ele está falando aqui: olha, eu já ensinei tudo para vocês, todos vocês têm conhecimento disso e todos vocês receberão quando vocês se colocarem em subordinação a isso aqui, e todas essas promessas alcançarão vocês. Sabemos? Amém. Exemplo disso aí, nessa palavra lá, e o meu irmão, o cara que estava dando aula hoje, o irmão era um advogado do Maranhão. E quando meu irmão abria a boca para falar, para dar um parecer dele, que é uma escola participativa, quando era meu irmão, o cara não deixava ele falar. Entendeu, irmãos? Ele não deixava meu irmão falar. E eu comecei a ficar nervoso, porque eu não suporto aquilo lá, irmão. Aí eu falei: eu vim para tua casa. Ele falou: se tu quiser ir, nós vamos. Eu falei: vamos embora, se tu não é bem-vindo aqui, o que tu vai fazer aqui? Jesus, irmãos, ele não era bem-vindo em alguns lugares, ele sabe: eu vou embora, irmão. Se eu não sou bem-vindo aqui, eu vou embora, porque no reino de Deus não tem ninguém maior que ninguém, irmãos. Todos têm o mesmo nível, todos têm o mesmo Espírito e Deus é um só. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, irmão. Olha, se você quer desfrutar da promessa de Deus, entenda o reino de Deus, se adeque à vontade do Senhor e desfrute das promessas de Deus em sua vida. Amém? Agora, voltando lá para os problemas, eu já vou entregar aqui o microfone. Não estou falando aqui, como eu sempre falo, não estou falando aqui que você não vai sofrer um acidente. Não estou falando isso. Eu não estou falando aqui que de repente você possa ter uma escassez. Eu só estou falando que se você estiver passando por qualquer um desses momentos aí, o Senhor Jesus, como você está no reino dele, vai estar passando ali lado a lado com você nessa situação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, nós vamos orar. Convida o nosso irmão André para estar louvando o Senhor aqui nessa noite. Se coloque de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, a nossa vida aqui é